Turma do 7º ano, chegamos ao PET 5 na semana 1. Vamos corrigir então essa semana? O primeiro exercício aí, ele dá um quadro que com os materiais escolares, então o preço, e diz que logo depois do início das aulas, que é quando estava esse preço, eles sofreram ajustes. Então a gente vê aí ó, que o caderno sofreu menos 15%, quer dizer que ele diminuiu 15% no seu preço, a borracha aumentou 25%, né, mais 25%, e os lápis de cor menos 10%, então eles ficaram mais baratos. Então, ele quer saber, após o reajuste, a ordem crescente de preço desses materiais. Então, a gente vai ter que calcular o novo preço de cada material. Então, vamos lá, vamos pegar o caderno. O caderno custava R$ 6,80, mas ele teve um desconto de 15%, diminuiu 15% do seu valor. Então, eu tenho que fazer 6,80 menos 15% de 6,80. 15% é a mesma coisa que eu multiplicar por 15 e dividir por 100. Então, eu vou multiplicar por 15 primeiro, por quê? Porque dividir por 100 é só andar casa com a vírgula, andar duas casas com a vírgula. Então, eu acho aí 6,80 menos 102 dividido por 100 é R$ 1,02. Então, fazendo essa continha, eu acho que o caderno passou a custar R$ 5,58. Vamos fazer agora a mesma coisa para a borracha. 100%, vamos fazer diferente agora. Ela teve um aumento de 25%. Então, eu posso calcular, em vez de fazer uma continha de menos ou de mais, outra forma de eu calcular a porcentagem, esse aumento, é eu calcular o preço é 100%, mais 25%, então eu somo, fica 125%. Eu poderia ter feito no anterior também 100 menos 15% e achado 85% do valor, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, a minha intenção é mostrar mais de uma forma de resolver a mesma conta. Então, 2,80 eu vou multiplicar por 125 e dividir por 100. Vou achar 350 dividido por 100. Então, só andar duas casas com a vírgula, quer dizer que a borracha passou a custar R$ 3,50. E o lápis de cor? Lápis de cor é a mesma coisa. 100 menos 10% é 90%. 90% é 90 dividido por 100, que é 0,9. Então, eu posso também só multiplicar o 7,20 por 0,9 e vou achar 6,48. Então, a ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior, vai ser borracha, caderno e lápis, que está na letra A. O exercício 2, ele fala, Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Então, vamos separar esse valor aqui. Ela resolveu emprestar, contanto que ele, ao final de 10 dias, então, um prazo aí, 10 dias, com acréscimo de 40%. Então, ela queria receber, depois de 10 dias, os R$ 1.000 mais 40% sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Então, ela ia tirar 2% do valor devido, quer dizer, o valor que ele devia, no caso, os 1.000 mais os 40%. Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, ele pagaria, se passasse de 10 dias, para cada dia que passasse, ele ia pagar 3% por dia de atraso a mais. Então, quanto Joaquim devolverá a Maria, caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente. Então, a gente tem que calcular o quê? Os R$ 1.000 mais os 40%. R$ 1.000 está muito fácil da gente calcular, né? 40% de R$ 1.000. Então, posso multiplicar por 40, dividir por 100. Eu acho que, cortando 2 zero aqui, eu acho R$ 400. Então, ele tem que pagar os 1.000 mais 400. Então, ele tem que pagar R$ 1.400.
Agora, na letra B, ele fala qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias. Em 13 dias, como ele falou, o valor devido, quer dizer, é toda a dívida, não é ele vai ter 3% em cima do que ele pagou de juros, não, é em cima de tudo, do total. Então, eu tenho que, são 3 dias a mais, 3 dias de acréscimo, então 3 vezes 3%, são 9% a mais. Então, a gente pode calcular ou 1.400 mais 1.400 vezes 9 sobre 100, que é 9% de 1.400, ou a gente pode multiplicar direto por 1,09, aí cada um calcula da forma que achar mais fácil. Eu vou calcular assim, que fica por enquanto bem claro para vocês. Então, ficou 1.400, cortei os 2 zeros lá, dá 126 de juros, acima dos 1.400, dá 1.526. Então, o valor da dívida em 13 dias será 1.526. Depois fala, Joaquim saltou a dívida em 4 dias. Então, qual foi o valor pago? Então, ele tinha que saldar em 10, ele saldou em 4, quer dizer, 6 dias adiantados. Então, ela vai ter um desconto de 2%. Então, 6 vezes 2, 12%. Vai ser 12% a menos. Então, ele vai pagar 88% de 1.400. Vamos montar a fraçãozinha lá, 88 sobre 100, que é 88%, vezes 1.400. Corto os 2 zeros de um lado com os 2 zeros do outro. Vou fazer 88 vezes 14, ele vai pagar 1.232. Na 3, ele fala aí que o salário bruto de Ana Clara era de R$3.000. Então, tirar esse valor por mês. Sofreu um acréscimo de 10%. Então, o acréscimo é mais 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11%. Se ele desconta, ele tira. Então, é 11% negativo do seu salário. Referente ao INSS, responda as questões a seguir. Então, na letra A, ele pergunta qual o salário bruto de Ana Clara após o reajuste. Então, o salário bruto dela era 3.000, então, se ela teve mais 10%. Isso é facinho, né? 10% é só a 10ª parte. Então, é só eu tirar um zero aqui, ela teve um aumento de R$300, você podia já fazer direto 3.300. Então, vamos fazer diferente. Vamos pegar 3.000 mais 10% de 3.000, eu posso dizer que é 100% mais 10%, 110% de 3.000. Então, 110 vezes 100 vezes 3.000. Cortando 2 zeros com 2 zeros, eu fico com 30 vezes 110, que dá 3.300. Então, 3.300, como a gente já tinha falado. Na letra B, ele fala qual o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto de INSS, antes e depois do reajuste. Então, vamos fazer primeiro antes. Antes ela tinha 3.000 menos 11% de 3.000, então vai ficar 100 menos 11, 89% de 3.000 que ela recebia líquido. Então, 89 vezes 100 sobre 100 vezes 3.000, cortando os 2 zeros aí, 89 vezes 3.000, eu acho 2.670, que ela recebia antes. Depois, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com 3.300. Então, 89% de 3.300, cortando os zeros aí também, vai ficar 89 vezes 33, 2.937. Depois ele pergunta sobre a sigla INSS. INSS quer dizer Instituto Nacional de Seguridade Social, e é através dele que os trabalhadores, quando se aposentam, quando não podem mais trabalhar, recebem seus salários, mesmo sem trabalhar. E a 4 é uma questão muito pessoal, eu achei até complicadinho de fazer, não por ela ser difícil, mas porque aí você tem que ver preço. Eu não sei se está de acordo com a realidade, mas ele pede para você ver o valor gasto com leite. Então, coloquei aqui, a gente deve gastar mais ou menos 1 litro de leite para fazer o bolo com a cobertura. Então, uns R$4.
ovos. Então, também ele pediu para pôr valor redondo aqui. Então, eu coloquei aí R$2, né? Eu acredito que a gente gasta cerca de uns 3 ovos, é mais ou menos 50 centavos. Vamos pôr aí R$2 de ovos. Cenoura, cenoura é baratinho também, vamos pôr lá R$1 de cenoura. Chocolate, chocolate é um pouquinho mais caro, mas a latinha de achocolatado dá para fazer bastante coisa. Então, vamos pôr aí R$3 de chocolatado. Então, a gente gastou aí ele pede para você colocar um acréscimo para vender o bolo, porque você não vai vender pelo preço de custo, você teve trabalho. Então, vamos pôr que ele quer um acréscimo de 80%, porque além do tempo, tem outras coisas, tem gás aí que gastou, tudo. Então, vamos supor que queira aí uns 80% sobre esse gasto. Então, qual o valor de venda do bolo? Então, primeiro eu tenho que somar aqui. Somando aqui, o meu gasto para fazer o bolo foi de R$10. Então, para mim achar o valor de venda, na letra A, eu tenho que pegar esses R$10 e somar mais 10 vezes 80%. 80% de R$10. Aqui, ó, 1 0, 2, a gente vê aqui, ó, 1 0 aqui, 2 zeros. Então, a gente corta esses 2 zeros com os 2 zeros de baixo aí, ó. Fica R$8 aqui, 10 mais 8, eu acho R$18. Então, o preço, o valor de venda do bolo vai ser R$18. Um bolinho pequeno, tá, gente? Agora, na letra B, qual o lucro obtido? O lucro obtido vai ser o valor da venda menos o valor do gasto. Então, vai ser 18 menos 10, vão ser R$8. E qual será o valor da venda de 5 bolos? Então, se um bolo custa 18, 5 bolos vão custar 18 vezes 5, vão ser R$90. Na questão 5, é a questão que a gente vai precisar de média. Ele fala que o professor Felipe escreveu no quadro do texto do economista e jornalista que fala o seguinte: uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Então, para ilustrar esse problema, numa pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição de salários é demonstrada no quadro abaixo. 20 empregados ganham R$1.000, 4, R$5 e 1, R$10. Então, ele quer, com base nessa informação, o funcionário que recebe 10 mil possui ganho superior à média salarial dos funcionários em. Então, eu tenho que calcular a média. A média vai ser a soma de todos os salários dividido pelo número de empregados. Então, no caso aqui, é uma média ponderada, porque são 20 empregados ganhando 1.000, mais 4 empregados ganhando 5.000, mais um empregado ganhando 10.000. Então, eu vou dividir pelo total de empregados, que é a soma aqui, ó, do que a gente chama de pesos. Então, aqui eu vou ter 20.000 mais 20.000 mais 10.000 dividido por 25. São 50.000 dividido por 25. Eu acho que a média salarial aí ó, eu vou dividir aí, ó, é 2.000. Então, qual a porcentagem que 10.000 é de 2.000? Então, é só eu fazer aí, ó, 10.000 dividido de 2.000. Então, 10.000 de 2.000 é 10.000 dividido por 2.000. Como eu quero porcentagem, eu quero 100 no denominador. Então, para esse 20 aqui virar 1, eu tenho que dividir por 20. Então, eu vou dividir o 100 de cima aqui, ó, deixar os 2 zeros lá, e dividir ele por 20. Então, vai ficar 10.000. 100 dividido por 20 dá 5. Eu acho 500 sobre 100, a fração equivalente aqui. Então, 500 sobre 100 é 500%. Letra D. Então, é isso. Com isso, a gente terminou a correção da semana 1 do PET 5. Até a semana 2.